A melhor forma de entender situações nessa vida e não viver aquela questão de fazendo perguntas para Deus, o porquê disso, porquê daquilo, e às vezes nunca ter respostas, é a gente entender que Deus, Ele vai ser conhecido, mas nunca entendido. A Bíblia diz que Ele excede a todo entendimento. Aquilo que não subiu ao coração de Einstein, Freud, os grandes intelectuais, coisas que não subiram ao coração do homem, coisas que o olho não viu, ou seja, excede a todo entendimento. Por que que os intelectuais, científicos e ateus não crê em Deus e vive aquela discussão rasa? Porque Deus não é estudado, Deus não é finito, finito sou eu. Eu e você somos estudável, uma matéria que se estuda. Deus não, Deus é eterno, Deus não existe, Deus é. Tudo que existe, existe a partir dele. Haja luz e houve luz, haja e houve. A partir dali, tudo se formou, a partir do eterno. Então, querer entender Deus, e aí fica aquelas perguntas: por que o meu filho partiu? Por que o fulano de tal? Sabe aquelas perguntas? Não, se a gente quiser entender Deus, você vai viver uma paranoia eterna. Uma paranoia eterna, uma neurose eterna. Então, para uma pessoa viver pacificada pelo Espírito Santo e pela palavra nessa vida, busque conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, mas não querer entender, porque Ele excede a todo entendimento. Aquilo que não subiu ao coração dos grandes intelectuais. Então, a matéria que discute o que é finito, discute o que existe, discute aquilo que faz parte da existência. Não se estuda e não se discute aquilo que é eterno e a partir dele tudo passou a existir. Então é burro, desculpe a palavra, né? Um intelectual querer entender Deus, se ele não entende nem o fígado dele, não entende nem o pulmão, não entende os seus neurônios, não entende as células do seu corpo e quer entender Deus. Existe o ateu que é rígido, é aquele que não acredita em nada, mas existe aquele outro tipo de ateu que diz assim: bem, eu não creio, mas não sei, né? Não sei. Então, esse ateu, ele é aberto. Agora tem um grande detalhe: com base em que o ser humano vai acreditar em Deus e crer em Deus? Com base na religião? Não. Com base em quê? Existe uma certa razão para ser ateu? Dentro da inteligência humana existe. Por quê? Porque se a pessoa não foi esmagada pela revelação divina, como eu fui, não tem como crer em Deus. A gente crê em Deus porque a revelação nos agarrou. Paulo, se não fosse a grande revelação, o clarão, a luz superior, invadiu a vida de Paulo, a partir dali, meu Deus, mudou tudo. Então, dentro da inteligência humana, de um intelectual, não tem como ele crer em Deus se não for por vias da revelação. Você nunca vai encontrar na história uma pessoa se convertendo ao Evangelho filosoficamente. Não, uma reunião filosófica e agora não. As pessoas se convertem a Cristo através de uma experiência, de uma vivência, de uma revelação.
E não importa o nível intelectual, não importa o nível cerebral dessa pessoa, o QI dessa pessoa, porque a mulher samaritana é uma mulher destruída, mas uma revelação mudou tudo quando ela teve aquele encontro com Jesus. Então uma pessoa que não teve o encontro com Jesus, que não teve o encontro com a revelação, é inteligente ela dizer que não crê em Deus. Essa é a verdade. Ela vai crer com base em quê? Com base na ciência, com base nas filosofias, com base no que está vendo. Não, Deus não existe. Deus é, e a partir de tudo que Ele fez, passou a ser. Então, não é uma matéria a ser estudada, não é uma matéria, por isso que os cientistas, eles ficam aqui, os ateus, eles ficam aqui na matéria, querendo entender Deus a partir da matéria, querendo entender Deus a partir do estudável, e nunca vai conseguir, porque Ele excede a todo entendimento. Eu já estive com alguns grandes da área mental, que são ateus, e existe sempre aquela discussão nesse nível raso, que é muito raso. Muito raso. Pensar que vai crer em Deus a partir de uma matéria. Não. Ele está antes de tudo. Ele é o princípio de tudo. E a partir daí a gente passou a existir. Com esse entendimento, você vai viver uma vida pacificada na vida, no mundo, sem estar fazendo perguntas, querendo entender algumas coisas que nunca vai ter a compreensão, porque está dentro da presciência divina.